Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática financeira. Nossa aula de hoje nós vamos estudar fluxo de caixa heterogêneo, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Então vamos ao que interessa. Então, ou seja, apresenta-se aqui os conceitos de valor presente, né, ou PV, né? Ou seja, valor presente, VP ou PV, né, que é o nosso capital que a gente já estudou, né? Taxas de desconto, valor presente líquido, VLP ou NPV, que é na calculadora financeira, e a taxa interna de retorno, IRR ou TIR. Por que tem essa nomenclatura? Exatamente por causa daqui, ó, NPV, ó, IRR, né, que é o que? Que é o nome, né, ó, INT, que é a taxa, a amortização, que funciona na financeira com essa tecla laranja, né? Essas funções aqui, né? Que é a taxa interna de retorno, tá? E aqui, ó, nosso VLP, ou NPV. Então, o VLP que ele vai chamar, que é o valor presente líquido, é esse daqui, ó, NPV, certo? É o nosso valor interno líquido. Então, o que tem a ver? Os conceitos de VLP, que é o valor presente líquido, e o TIR, que é a taxa interna de retorno, que são indispensáveis para o entendimento dos métodos de análise de investimento. Então, ou seja, através dessas duas ferramentas a gente vai analisar, a gente vai tentar entender hoje aqui e analisar. Aí você vai tomar a decisão se é viável fazer um certo investimento ou não, com as condições, óbvio, analisando tudo, o capital inicial, montante, as parcelas, a taxa, os períodos, né? Tudo isso mais. Então vamos definir as coisas, né? Então o que é os conceitos de valor presente, né? Ou seja, valor presente é que a gente já conhece, valor presente líquido e taxa interna de retorno são os usados, tá? Para, né, a gente entender esse fluxo de caixa. Então, de forma genérica, né, o que a gente pode entender nesse fluxo de caixa aqui? Então, a gente tem um fluxo de caixa, a gente tinha anteriormente o que? Valor presente, as prestações, valor futuro, o período, né, e a taxa aqui, né, a taxa é, de desconto, né, ou, né, a taxa que a gente vai aplicar o nosso dinheiro, né? Beleza. Então agora, ó, o nosso valor presente é o que? É CF0. Que é o nosso CF0? Né? É o capital inicial. Ó, CF0 aqui em azul, tá vendo? CF0 é o presente valor, é o valor presente, né? Zero. CF1, CF2, CF7, até CFN aqui, ó, na calculadora financeira, CFJ, né, que são as nossas prestações. Só que essas prestações podem ser o que? Distintas, tá? NJ é a quantidade, né, de prestação. Então a gente vai usar tanto a tecla laranja, que são essas funções laranjas aqui, quanto a azul, que são essas teclas azuis aqui. Beleza? Então é isso que a gente vai aprender aqui, tá? E CFN é a última parcela, né, a última parcelinha, tá? Que a gente vai utilizar. Show? Então essa a gente vai aprender mais coisas hoje na calculadora financeira, né? Usar mais funções dela. Mas antes disso a gente vai entender como que é esse fluxo de caixa genérico aqui. Então CF0 é a parcela no ponto 0, CF1 no ponto 1, CF2 é a parcela do fluxo de caixa no ponto 2, CFN é a parcela no fluxo de caixa no ponto N, né? Então, ou seja, sei lá, se tem 10 parcelas, 20, 30 parcelas, não sei quantos períodos a gente está falando aqui. Show? Mas é isso. Então, nosso valor presente é a taxa de desconto. Então, o que é isso? Então, o valor presente no fluxo de caixa é um valor monetário no ponto zero, né, que é o nosso valor presente que a gente já conhece, da escala de tempo, equivalente à soma das suas parcelas futuras, CFJ são as parcelas de desconto I. Então, esse é o que? É o desconto de todas essas parcelas. Tá? Tem a seguinte sintaxe. Então, ou seja, a gente vai ter VP da taxa na porcentagem. Esse daqui é o que? É o CF1, que é o valor presente com a primeira taxa, descontadas no ponto para o ponto zero, com determinada taxa de juros, determinada taxa de desconto. Então, essa é a nossa taxa de desconto. Então, a taxa de juros
utilizada para descontar as parcelas futuras do fluxo de caixa é denominada essa taxa de desconto aí, que a gente já conhece, certo? Continuando aí, então como que a gente calcula esse valor presente I, né? Esse é o que? Com essa taxa, o valor presente nessa taxa. Então o que? É CF1x, CF2x quadrado, e assim você vai calculando todos esses, né? CF3x ao cubo, CF4x à quarta, e assim vai. E quem que é esse x? X ao quadrado, x ao cubo. Quem é? É 1 sobre 1 mais i, né? Vai aparecer 1 sobre 1 mais i ao cubo, 1 sobre 1 mais i, né, ao quadrado, e assim sucessivamente. Tá? Então, o valor presente de qualquer fluxo de caixa depende diretamente da taxa de desconto, que é utilizada para fazer o desconto das parcelas. Ele corresponde ao valor à vista de qualquer bem ou serviço, né, de forma mais ampla. Representa para determinada taxa de desconto o preço à vista de um fluxo de caixa com parcelas futuras. Então, ou seja, o que é esse seu valor presente aí? Digamos que você possui um financiamento de uma casa, de um carro, né? E você quer quitar em algum período aí você quer quitar né, essa sua dívida, essas suas prestações, né? Você quer quitar, você quer ir lá e falar, não, quero pagar tudo. Quanto você vai pagar? Vai calcular e você vai pagar essa prestação. E aí você vai ter o valor presente, né? Se você fosse pagar você ia pagar todas aquelas taxas de juros, você vai fazer esse desconto, vai ser o valor presente dessas prestações. É isso. Beleza? No ponto zero, que é o ponto que você está pagando, que você quer pagar. Não importa se você pagou 10, 20 ou 30 prestações. Aquele período é o seu valor presente, né? Então vamos a um primeiro exemplo aqui, ó. Tá? Então primeiro a gente vai ver aqui quem que é esse valor presente. Determinar o valor presente no fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 8% ao ano no regime de juros compostos. Então a gente tem o valor presente, 0, qual que é esse valor presente, 3 prestações de 1.000 e uma prestação de 3.000, tá? 8% ao ano. Então como se calcula esse valor presente? Então lembrando da fórmula, o valor presente na taxa, quem é? É a prestação de cada uma. Como que a gente tem 4 prestações, então 1, 2, 3, 4 períodos. Então, ó, 1 sobre i elevado a 1, 1 sobre i ao quadrado, 1 sobre i ao cubo, 1 sobre i elevado à quarta potência. E aí, CF1 aqui é a primeira prestação, segunda, terceira e quarta prestação. É o valor presente ó, aqui na fórmula. CF1, x. Quem é x? 1 sobre i. Né? E aí a gente vai fazendo todas essas continhas. 1.000 e a última prestação é de 4.000, de 3.000, tá aqui, né? 3.000. E aí calculando isso daqui, né? Fazendo os cálculos, a gente tem que o valor presente é o que? É 4.782,19. Então você pode fazer essa conta aqui na mão, usando o Excel, usando calculadora simples, tá? Então só fazer essa continha que você vai chegar a este valor aqui. Show? Outra maneira de calcular, né? Esse mesmo exemplo é fazendo aqui, é fazendo separadamente cada um dos pedaços. Por exemplo, aqui, ó. Então aqui, né, eu vou calcular o presente valor das 3 primeiras prestações, né? Depois o presente valor em relação a este futuro valor de 3.000 e depois eu vou somar os dois valores presentes, né? Então a gente tem isso daqui, ó. Aí a gente pode pedir o auxílio da nossa calculadora financeira. Então a gente tem, né, uma prestação de 1.000, né, prestação de 1.000, 8% de taxa, período de 3, né? Quer saber qual que é o nosso presente valor. Então a gente tem o presente valor de 2.557,10. Então presente valor 1. Né? E aí a gente calcula o nosso segundo presente valor. Paga, guarda aqui, calcula, ó, um futuro valor de 3.000, né? 3.000 sendo o futuro valor, durante o período 4, uma taxa de 8, qual que é o presente valor? Presente valor aqui de 2.205,99. Ficou negativo porque o futuro valor estava negativo ali, né? Aí somando esses dois
valores, ó, presente valor 1 mais presente valor 2, você vai ter esse seu presente valor aqui, tá? Que é o mesmo presente valor que a gente encontra fazendo esse cálculo aqui. Beleza? Então, essas duas maneiras de fazer esse mesmo exercício, agora com fluxo de caixa heterogêneo. Você tem o que? Você tem prestações aqui distintas. Beleza? É isso. No exemplo 2, né, vamos fazer o nosso segundo exemplo aqui. Ele quer saber determinar o valor presente de uma aplicação após 8 meses, sendo as 4 primeiras de $10 e as 3 últimas de $10, né, com uma taxa de 1% ao mês no regime de juros compostos, né. Então, ó, repara, então aqui, ó, uma maneira de calcular isso aqui, ó, é calcular o primeiro presente valor, né, fazendo o que? 10 em todas as prestações, né, eliminando, né, a prestação, a quinta prestação, esse presente valor, e aí fazendo a subtração. Por que eliminando? Porque repara que se tem 8 prestações durante 8 meses, é o nosso período aqui, né? Então, 4 primeiras mais 3, 4 mais 3, 7. Então, ou seja, a quinta prestação, né, você não paga. Então, você vai pagar o quê? Você vai pagar 4 primeiras, não vai pagar a quinta e vai pagar as 3 últimas. Então, uma maneira de fazer é isso daqui, ó, né? Calcula o primeiro presente valor com as 10 prestações, né? Vamos lá. Como que a gente faria isso daqui, ó? Então, a gente tem prestação de 10, né, durante 8 períodos, 1%, qual o presente valor? Então, o presente valor de 76,58, né? E aí a gente calcula a segunda aqui, ó, né, ó, futuro valor de 10, não tem prestação, né, é 1% de taxa no quinto período, qual o presente valor? 9,51, tá? E aí você faz o que? Simplesmente, ó, subtrai um do outro. Então a gente vai ter, ó, né, presente valor 1 menos presente valor 2. Então nosso presente valor 1 aqui vai ser quanto? Simplesmente 76,58 menos 9,58, que vai dar 67. Agora vamos falar do nosso valor presente líquido e taxa interna de retorno, né? Vamos lá. Então, qual é o valor presente líquido, né? Porque está diretamente ligado ao presente valor do fluxo de caixa. Então, o presente valor líquido de um fluxo de caixa é igual à soma algébrica das parcelas CF0 no ponto zero com o valor presente das suas parcelas futuras descontadas com determinada taxa. Ou seja, o que é o nosso valor presente líquido, né? Ou seja, é o valor presente, né, no ponto zero, ó, valor presente no ponto zero, né, somado o que? Descontado, que menos o valor presente das suas parcelas futuras descontada com determinada taxa de desconto, que é a taxa de aplicação. Vamos lá, mais para frente a gente vai entender melhor o que vem a ser isto, tá? Então a taxa de retorno TIR de um fluxo de caixa é a taxa de desconto que faz seu valor presente líquido ser igual a zero. Então, ou seja, então aí valor presente líquido e o valor e a taxa interna de retorno, né? Ou seja, então a taxa de retorno que de um fluxo de caixa é a taxa de desconto que faz seu valor presente líquido ser igual a zero. Ou seja, qual que é essa taxa média, qual o seu valor presente vai ser igual a zero. Ou seja, o que é o valor presente líquido ser igual a zero? O VLP, né, o valor presente líquido, é o que? É a soma da parcela em zero, no ponto zero, com o valor presente das suas parcelas futuras descontado com a taxa de desconto. Beleza? Então, esse é o nosso valor presente líquido. Então, o valor presente líquido que é igual a zero quando as grandezas futuras, né, ao serem descontadas com
determinada taxa, produzem um valor presente de fluxo de caixa que é igual ao investimento inicial, que é o desembolso, né, colocados no ponto zero na escala de tempo. Ou seja, desembolso, né, ou seja, o que é esse valor presente inicial? Né, ou seja, esse valor presente do fluxo de caixa que é igual ao investimento inicial. Então, ou seja, é um valor presente inicial. Então, digamos que você tenha um dinheiro, você investe esse dinheiro, é o seu valor presente inicial, né, e você vai recuperar esse dinheiro em parcelas. Beleza? Então, essas parcelas que você vai financiar para, né, nesse período aí para frente aí, né? Ou seja, né, qual é a taxa? Essa taxa tem que ser zero nesse pequeno período, né? Digamos o seguinte, tá? Você faz esse investimento inicial no período zero, tá? Né? E aí você vai receber em N prestações, digamos em 2, 3, 10 prestações. O que é esse VLP igual a zero? Essa taxa de retorno quando o VLP for igual a zero. É quando você pegar todas essas taxas, descontar pela taxa, né, e somar com esse valor que você fez de investimento inicial. E essa soma tem que dar zero. Ou seja, você entra com o valor, né, quando sai do seu bolso no fluxo de caixa entra negativo e você vai pagar essas parcelas. Então, ou seja, esse valor presente líquido tem que ser igual a zero. Então, essa é a nossa taxa de retorno interno. Tá? Então, a taxa de retorno interno do fluxo de caixa é igual o quê? É igual a taxa que faz o seu valor presente líquido ser igual a zero. Né? Então, esse é o nosso valor. Então, como que calcula isso na mão? Então, na mão, quem que é? Ó, então, ou seja, quem que é esse cálculo na mão? O valor presente líquido na mão é o CF0 mais CF1x, CF2x quadrado, CF3x ao cubo, CF4x a quarta. Quem é esse x? 1 sobre 1 mais a taxa. Esse x aí é o x lá do início que a gente usou. 1 sobre 1 mais a taxa. Esse é o nosso x. Então, para que fazer esse cálculo na mão dá trabalho na taxa interna de retorno. Beleza? Vamos a um exemplo aqui, ó. Determinar o valor presente líquido de um fluxo de caixa indicado a seguir, com uma taxa de desconto de 8% ao ano. Né? Então, ou seja, qual a maneira que a gente pode fazer isso aqui? Pode ter desta maneira, dividir, né? Ó, fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2. Tá, ó. Então aqui, né, ó, você vai encontrar nesse fluxo de caixa 1 aqui, né, ou seja, qual que é esse futuro valor, né, no fluxo de caixa 1 e depois também no fluxo de caixa 2. Calcular separadamente enquanto esse presente valor nesse fluxo de caixa aqui, tá? Vamos ver aqui. Então, o fluxo de caixa 1 corresponde ao quê? Ao investimento inicial de $100, tá? E não deve ser descontado com a taxa de desconto, pois já é uma grandeza que está colocada no ponto zero, né? Então, isso daqui, ó, ponto zero, essa grandeza, tá? E o que fala o fluxo de caixa 2 aqui que eu desmembrei aqui? Fluxo de caixa 2, o que é? Corresponde a uma parcela futura de $121, que representa uma entrada de caixa no final do segundo ano. Essa parcela é que precisa ser descontada com a taxa de desconto de 8% ao ano, para se obter o seu valor presente. Né? Então aqui a gente tem o quanto a gente vai receber ao final do segundo ano aqui, né? No segundo período, qual que é o valor presente correspondente a esse daqui. Então a gente sabe fazer isso. Então o fluxo de caixa 2, ó, é só a gente calcular na nossa financeira, a gente sabe fazer isso. Vou apagar aqui a memória, né? Você tem valor futuro de 121, ele falou pra gente, futuro valor, né? 0 de prestação, 8% de taxa durante 2 períodos. Qual que é esse presente valor? 103,74, nosso presente valor. Então, ou seja, o que é o valor presente da parcela de 121 no final do segundo ano é igual a quanto? A 103,74. Tanto faz receber 103,74 no ponto zero, como receber 121, tá, no final do segundo ano, com uma taxa de 8%. Beleza? Então, continuando a explicação, ou seja, investir 103,74
para receber 121 no final de 2 anos é fazer o quê? Um investimento com uma taxa de 8% ao ano durante esse período, esses 2 anos. Tá? Como o investimento inicial foi de apenas R$100, podemos afirmar que o investimento de R$100 será remunerado a uma taxa superior a 8% ao ano. Então, o valor presente líquido do fluxo de caixa, com 8% ao ano de taxa, é igual à soma do valor presente, mais 103,64, com a parcela, né, de R$100, colocado no ponto zero, que foi o investimento inicial. Logo, o valor presente líquido nessa taxa de 8%, eu terei um valor presente líquido positivo de 3,74. Logo, esse investimento é viável. Ou seja, o que você fez aqui? Você tomou uma decisão. Né? Então, ou seja, você entrou, né? Você entrou com R$100, né? Entrou com R$100 e recebeu ao final de 2 anos 121. Só que esse 121 ele vai render mais do que R$100 no período zero, a taxa de 8%. Então você não vai receber 8% de juros, vai receber mais de 8% de juros, tá? Durante esses 2 anos, nesse período. Então, ou seja, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Daí, se o valor presente líquido é maior que zero, então o projeto é viável. Se é menor que zero, o projeto não é viável, tá? Observação: no cálculo do valor presente líquido, deve-se observar o sinal, né? O sinal valor, tá? Se for uma saída, deve ser negativo. Se for entrada, deve ser positivo, né? Para poder calcular direitinho o nosso fluxo de caixa aí. Beleza? Beleza, tá? Então, uma outra maneira de fazer esse mesmo cálculo que a gente fez aqui com o estudo raciocínio, tá? É a gente usar a calculadora financeira. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, zerar a memória, né? Então, repara que a gente entra com R$100, né? Na caixa, CHS, na caixa aqui, tá? Você entra com esses R$100. Depois, você tem o que? No período 1, você tem zero prestação. Vamos lá, de novo aqui, R$100. Você vai entrar na caixa, sendo o que? O CF0. Então, a tecla azul, CF0. Entrou com R$100, tá? Na segunda prestação é zero. Então, 0, GO, CFJ, que é 0. E depois, quanto que é? Depois é R$121 na segunda prestação. Então, 121 G, ó, CF0 aqui, né? Então, com isso daqui, a gente já tem o que? Você já colocou CF0, CF1 que é 0 e CF2 esse valor, 121. Agora falta a gente colocar o que? A taxa. Qual é a taxa de 8% de taxa? Qual que é o valor, o presente valor, que é o NPV, ó, de 3,74, que é exatamente esse valor presente que a gente encontrou. O VLP, né, que é o NPV, nosso valor presente líquido, né, que a gente falou isso daqui lá em cima. Aqui, ó. Aqui, ó, valor presente líquido, NPV, Present Value, né? Esse é o nosso valor presente líquido, beleza? Então essa é a maneira de a gente usar a calculadora financeira para nos ajudar, facilitar a nossa vida aí. Show? Vamos aos mais exemplos, ó. Exemplo 4, mesma coisa, tá? Então aqui a gente tem mais exemplos aqui, usando a calculadora financeira também para fazer esses cálculos, né, que dá para fazer. Esse aqui não precisa, porque esse aqui, né, ó, qual que é o valor presente líquido, né, direto. Então a gente tem aqui, ó, né, ó, vamos lá, vamos fazer aqui na financeira rapidinho. 50 mil, opa, peraí, errado, 50 mil de caixa, né, prestações, ó, sendo a primeira, prestações de 16.185, né, ó, CF0. Quantas prestações são? 4 prestações iguais, não é? Então, ó, 4 NJ, prestações iguais. Qual é a taxa aqui? Taxa de 10% ao mês. 10 de taxa. Qual que é o valor presente líquido? Pá, já saiu o nosso valor presente líquido, que é o que a gente encontra aqui. Tá? Pera aí. Isso, aí a gente tem o nosso valor presente líquido. Então, calculando aqui na financeira, deu certinho. Ó.
1.304,27. Né? Tá aqui o nosso valor presente líquido. Exemplo 4, ó. Valor presente líquido, tá aqui. Tem essa maneira de calcular também por essa fórmula também, tá? Ou calcula o presente valor e depois subtrai do valor inicial, né? Menos 50 mil, né? Que é a mesma maneira. Exemplo 4 aqui, ó. Então aqui a gente já tem o que? Aqui a gente já tem prestações distintas, ó, né? Aí eu deixei para vocês aqui o cálculo, ó, financeiro na mão do valor presente líquido. Encontra o valor presente líquido, presente valor e subtrai do investimento inicial, que é de 5 mil. Com 4 prestações de 1.000, não paga nada na quinta prestação e tem uma de 6 mil, tá? Então aqui o valor presente líquido e a taxa. Então olha só, aí tem o modelinho aqui, né, para fazer tudo isso, ó, né, com esse fluxo de caixa, tá? Então só seguir aqui o modelinho, vamos lá, só para ajudar vocês aí, ó. Então 5 mil de caixa entrando na primeira prestação, tá? 1.200 CFJ, né, que é a primeira, vamos lá, que é o fluxo de caixa, 1.200. Depois o que? 3 prestações de 1.000. Vamos lá, depois 3 prestações de 1.000. 1.200, depois 1.000, ó. 1.000, 3 prestações, 3, porque entra 3 vezes, NJ, 3 prestações de 1.000. Depois, uma prestação de 0, ó, uma prestação 0, né? Depois, uma prestação de 2.000, uma prestação de 2.000, 10 de taxa, e agora é só calcular, ó, qual que é o NPV, que é o valor presente líquido, né? E, por sua vez, qual que é a taxa interna de retorno também. Então já sai, o valor presente a taxa interna de retorno, 6,4. Né? E aí sai chuchu, beleza, a vida fica muito mais linda. Tá? E para fechar o exemplo 6, que é a mesma coisa, ó, tá? Usando o mesmo exemplo anterior, com essa taxa, não, no exemplo anterior. Então, ou seja, qual que é essa taxa interna? Em geral, calcular a taxa interna de retorno é preciso resolver um tipo de equação polinomial, que não pode ser resolvida por métodos clássicos. Além disso, esse cálculo é bastante dispendioso, pois teremos que usar o método de tentativas de interpolação, e isso não é fácil, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Portanto, né, para calcular a taxa interna de retorno é necessário usar o Excel ou a nossa calculadora HP12C, que é a calculadora financeira. Vamos analisar como calcular, né, usando a calculadora financeira que a gente usou nos cálculos anteriores. Então tem essas teclas azuis que a gente já comentou e essas duas teclas laranjas, que é o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Aí tem um outro exemplo aqui, ó, que é exatamente o que a gente acabou de fazer, né, pessoal? Então agora vocês já sabem de tudo, ó. Não. Então, 50 mil de caixa, então você vai colocar 50 mil, ó, apertar caixa, pá, caixa. Depois você vai fazer o que, ó? Você vai colocar ela o que? Na entrada 0, CF0. Então, azulzinho, CF0, tá lá. Agora vai colocar quem? As prestações, são quantas prestações, ó? São quantas prestações aqui, ó? Não, não é esse daqui, não. Esse daqui. É esse exemplo aqui, né? Não é esse exemplo anterior, esse daqui é um outro tipo, um outro exemplo, que é de 50 mil na taxa interna. Então ele é o que, ó? Tá, então aqui é uma taxa, né? Ele quer saber a taxa interna de retorno de um presente valor de 50 mil, tá? Prestação de 16.185 durante 4 períodos. Qual que é essa taxa interna? É isso que ele quer saber, tá? Então aqui agora a gente tem que entrar aqui, ó, com os outros valores, né? Então que é 16.185, né? Então isso aqui vai entrar nessa casinha aqui. São quantas dessas? 4 prestações dessas. Ó, durante 4 prestações dessas. Aí quer saber qual que é a taxa interna de retorno. Então, a gente não tem taxa aqui, a gente tem que entrar com o período. 4 períodos.
tá? Qual é a taxa? Vai apertar aqui, ó, e apertar taxa interna de retorno, 11,20. Beleza? Então é isso, pessoal, tá? Não tem mais dúvidas aí. Beleza? E o que a gente tem que fazer e a gente acaba a nossa aula aí. Beleza? Valeu, tudo de bom. Espero que vocês tenham aproveitado. E qualquer dúvida, entre em contato. Abraço e até mais.